Você já chegou ao final do dia e percebeu que os sapatos estavam apertados? Ou olhou para os tornozelos e viu aquela marca do elástico da meia que simplesmente não desaparecia? Esse inchaço nas pernas e tornozelos é uma das queixas mais comuns que eu ouço no consultório de pessoas acima de 60 anos. E a maioria acha que é normal, que é coisa da idade, que não tem muito o que fazer. Mas não é bem assim. O inchaço nas pernas pode ter várias causas, e a boa notícia é que a maioria delas tem solução. Com as orientações certas, é completamente possível reduzir esse inchaço, aliviar o desconforto e recuperar a leveza nas pernas. Ao longo desse vídeo, eu vou te explicar por que esse inchaço acontece, quando ele é sinal de alerta e as melhores formas de reduzir-lo de maneira segura e eficaz. Fique comigo até o final, porque existe um erro muito comum que a maioria das pessoas comete ao tentar resolver esse problema menos e que, na verdade, piora a situação. Vou revelar isso lá no final do vídeo. Eu sou a doutora Maria Tereza, especialista em saúde e longevidade para pessoas acima de 60 anos. Vamos começar? Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo agora. Eu sempre fico muito feliz em ver de quantos lugares diferentes do Brasil as pessoas estão aqui. Cuidando da saúde depois dos 60, me conta sua cidade e, se quiser, sua idade também. É sempre um prazer saber quem está desse lado da tela. O que é o inchaço e por que ele acontece antes de falar sobre as soluções, preciso te explicar o que está acontecendo dentro do seu corpo quando as pernas incham. Porque quando você entende o mecanismo, tudo faz muito mais sentido. O inchaço nas pernas tem um nome médico: edema. Ele acontece quando o líquido se acumula nos tecidos, especialmente nos tecidos das pernas, tornozelos e pés, que ficam mais distantes do coração. O coração é uma bomba. Ele empurra o sangue para o corpo inteiro através das artérias. Mas para o sangue voltar ao coração pelas veias, especialmente vindo das pernas, que ficam lá embaixo, o corpo precisa de ajuda. Essa ajuda vem principalmente da contração dos músculos das pernas, que funcionam como uma bomba auxiliar, empurrando o sangue de volta para cima. Quando essa circulação de retorno fica comprometida, menos seja por fraqueza muscular, por veias menos eficientes, por problemas no coração ou nos rins, ou por outros fatores, o líquido começa a se acumular nos tecidos. E o resultado é o inchaço que você vê. Após os 60 anos, vários fatores contribuem para que isso aconteça com mais frequência. As veias perdem um pouco da elasticidade. Os músculos das pernas ficam mais fracos se não forem exercitados. A circulação naturalmente fica um pouco mais lenta e muitas pessoas passam mais tempo sentadas ou em pé paradas. Quando o inchaço é sinal de alerta, preciso falar sobre isso antes de continuar, porque é muito importante. A maioria dos casos de inchaço nas pernas é benigna, menos causada por calor, alimentação, sedentarismo ou cansaço. Mas em alguns casos, o inchaço pode ser sinal de uma condição mais séria que precisa de avaliação médica. Procure seu médico se o inchaço vier acompanhado de falta de ar, especialmente ao deitar. Se aparecer de forma súbita e intensa em apenas uma das pernas. Se a pele ficar vermelha, quente ou dolorida. Se você sentir dor no peito. Ou se o inchaço piorar progressivamente, mesmo com repouso. Esses sinais podem indicar problemas cardíacos, renais, trombose ou outras condições que precisam de avaliação e tratamento específico. Dito isso, vamos às orientações para o inchaço benigno, que é o mais comum e o que afeta a maioria das pessoas após os 60. Deixa eu te contar uma história rápida. Seu Antônio, 67 anos, veio ao consultório preocupado com um inchaço nos tornozelos que aparecia toda tarde. Ele trabalhava a vida inteira como comerciante, passava muitas horas em pé e achava que o inchaço era simplesmente uma consequência inevitável da idade e dos anos de trabalho. Quando avaliamos juntos a rotina dele, percebemos 3 coisas. Ele tomava muito pouca água ao longo do dia. Tinha o hábito de sentar no sofá por horas à tarde sem movimentar as pernas e consumia muito sódio nas refeições sem perceber. Com mudanças simples,
que eu vou compartilhar agora. Em poucas semanas, o inchaço reduziu muito. Ele ficou surpreso com o quanto pequenas adaptações no dia a dia fizeram diferença. Vamos à nossa lista. São as orientações mais eficazes, baseadas em evidências, para reduzir o inchaço nas pernas após os 60 anos. Menos movimente as pernas ao longo do dia, essa é, sem dúvida, a orientação mais importante de todas. A principal bomba que ajuda o sangue a voltar das pernas para o coração são os músculos da panturrilha menos aquela musculatura da batata da perna. Cada vez que você contrai esses músculos, eles comprimem as veias e empurram o sangue para cima. Quando ficamos sentados ou parados por muito tempo, essa bomba para de funcionar. O sangue e o líquido se acumulam nos tecidos das pernas e o inchaço aparece. A solução é simples. Não fique muito tempo na mesma posição. A cada 30 a 40 minutos, levante, caminhe um pouco ou faça movimentos simples com os pés menos circundar os tornozelos. Flexionar e estender os pés, ficar na ponta dos pés e voltar ao calcanhar. Esses movimentos parecem pequenos, mas têm um impacto enorme na circulação das pernas ao longo do dia. Orientação de segurança. Se você tem tonturas ao levantar, faça a transição de sentado para em pé devagar. Segure em algo firme e espere alguns segundos antes de começar a caminhar. Eleve as pernas, essa é uma das estratégias mais antigas e mais eficazes para reduzir o inchaço. E funciona pela lógica mais simples da física. O que está mais alto drena mais facilmente. Quando você eleva as pernas acima do nível do coração, o líquido acumulado nos tecidos começa a fluir de volta para a circulação por ação da gravidade. O alívio costuma ser sentido em minutos. O ideal é deitar e apoiar as pernas em travesseiros ou almofadas, de forma que os pés fiquem mais altos que o quadril. Fazer isso por 20 a 30 minutos, 1 ou 2 vezes ao dia, já faz uma diferença significativa. À noite, dormir com os pés levemente elevados também ajuda. Um travesseiro firme embaixo dos tornozelos já é suficiente. Orientação de segurança, se você tem problemas cardíacos ou respiratórios. Converse com o seu médico antes de adotar essa prática, pois em alguns casos a elevação das pernas pode aumentar a sobrecarga no coração. 3. Reduza o sal na alimentação, o sódio, presente principalmente no sal de cozinha, mas também escondido em alimentos industrializados, é um dos maiores vilões do inchaço. O sódio tem a propriedade de reter água no corpo. Quando consumimos muito sal, o organismo segura mais líquido para diluir esse excesso de sódio no sangue. E esse líquido retido tende a se acumular exatamente onde a gravidade favorece, nas pernas e nos tornozelos. A orientação da Organização Mundial da Saúde é de no máximo 5 gramas de sal por dia menos uma colher de chá. A maioria das pessoas consome o dobro disso, muitas vezes sem perceber. Porque o sal escondido nos embutidos, enlatados, temperos prontos, pães e queijos industrializados já representa uma quantidade enorme de sódio. Orientação prática. Comece lendo os rótulos dos alimentos que você consome com frequência. Prefira temperar com ervas naturais, alho, limão e azeite. Reduza gradualmente. O paladar se adapta em poucas semanas. 4. Beba água e aqui está um dos pontos que mais surpreende as pessoas. Beber mais água ajuda a reduzir o inchaço. Parece contraditório. Se já estou inchado, por que beber mais água? Mas funciona assim. Quando o corpo percebe que está desidratado, ele entra em modo de retenção. Ele segura o líquido que tem com mais força, justamente para não perder mais. Isso contribui para o inchaço. Quando você se hidrata bem, o corpo entende que não precisa reter. A circulação melhora, os rins funcionam melhor e o excesso de líquido começa a ser eliminado naturalmente. Após os 60 anos, a sensação de sede diminui. Muitas pessoas chegam ao final do dia tendo tomado muito pouca água sem perceber. Por isso, não espere sentir sede para beber. Estabeleça uma rotina, menos um copo ao acordar, um antes de cada refeição, um à tarde.
A meta geral é em torno de 1,5 a 2 litros de água por dia. Mas o ideal é sempre ajustar com seu médico, especialmente se você tiver alguma condição cardíaca ou renal. 5. Use meia de compressão. As meias de compressão são um recurso simples, acessível e com eficácia comprovada para o inchaço nas pernas. Elas funcionam aplicando uma pressão graduada na perna menos maior no tornozelo e menor à medida que sobe, o que ajuda as veias a empurrar o sangue de volta para o coração com mais eficiência. São especialmente úteis em dias de maior exposição ao calor, em viagens longas, em dias em que você vai ficar muito tempo em pé ou sentado. E para pessoas com varizes ou insuficiência venosa, existem diferentes níveis de compressão. Os mais leves podem ser encontrados em farmácias sem receita. Os mais fortes precisam de indicação médica. Orientação de segurança. Coloque a meia de manhã, ainda deitado, antes de levantar. Retire à noite. E nunca use meia de compressão sem orientação médica se tiver diabetes, problemas de circulação arterial ou feridas nas pernas. A atividade física regular é uma das ferramentas mais poderosas para combater o inchaço crônico nas pernas. A caminhada é excelente. Ela ativa os músculos da panturrilha continuamente e melhora a circulação de forma significativa. A hidroginástica é ainda melhor, porque a pressão da água sobre as pernas já funciona como uma espécie de compressão natural, ajudando o retorno venoso de forma muito eficiente. Exercícios específicos para as pernas menos, como elevar os calcanhares, circundar os tornozelos, fazer pequenos agachamentos, podem ser feitos em casa, com segurança, e têm impacto direto na circulação das pernas. A recomendação geral é de pelo menos 30 minutos de atividade moderada, 5 vezes por semana. Mas qualquer movimento já é melhor do que nenhum. Comece com o que for possível e vá aumentando gradualmente. 7. Cuide da alimentação anti-inflamatória. A inflamação crônica de baixo grau menos aquela inflamação silenciosa que não dói, mas está sempre presente. Contribui para o inchaço nas pernas ao aumentar a permeabilidade dos vasos sanguíneos, fazendo com que o líquido escape mais facilmente para os tecidos. Alimentos ricos em potássio ajudam a equilibrar o sódio no corpo e reduzir a retenção de líquidos. Banana, abacate, batata doce, feijão e folhas verdes são ótimas fontes. Alimentos ricos em antioxidantes, menos como frutas vermelhas, uva, cenoura e beterraba menos fortalecem as paredes dos vasos sanguíneos e melhoram a circulação. O azeite de oliva extra virgem, o gengibre e a cúrcuma têm propriedades antaimas comprovadas e podem ser incorporados facilmente no dia a dia. Por outro lado, o excesso de açúcar. Os alimentos ultraprocessados e os óleos vegetais refinados alimentam a inflamação, e como vimos no vídeo anterior, destroem também o equilíbrio intestinal, que está diretamente ligado à inflamação do corpo inteiro. Avalie os medicamentos que você usa, esse é o ponto que quase ninguém considera menos e que faz toda a diferença. Muitos medicamentos de uso comum entre pessoas acima de 60 anos têm como efeito colateral justamente o inchaço nas pernas. Entre os mais frequentes estão alguns medicamentos para pressão arterial, como os bloqueadores dos canais de cálcio, alguns anti-inflamatórios, hormônios e certos antidepressivos. Se você começou a notar inchaço nas pernas após iniciar um medicamento novo, ou se o inchaço é persistente apesar de todas as outras medidas, converse com seu médico. Pode ser que haja uma alternativa de tratamento que cause menos retenção de líquidos. Nunca pare ou troque um medicamento por conta própria. Mas leve essa observação ao seu médico. É uma informação muito importante para ele. Nini. Controle o peso corporal. O excesso de peso aumenta a pressão sobre as veias das pernas e dificulta o retorno do sangue para o coração. Com o tempo, esse esforço extra enfraquece as veias e favorece o acúmulo de líquido nos tecidos. Além disso, o excesso de gordura abdominal pode comprimir as veias da região do abdômen, dificultando ainda mais o retorno venoso das pernas. A perda de peso, mesmo que gradual e moderada,
tem um impacto significativo na redução do inchaço crônico. E combinada com as outras orientações desse vídeo, os resultados costumam ser muito mais rápidos do que as pessoas esperam. Orientação prática: não busque resultados rápidos. Perda de peso sustentável e saudável após os 60 anos deve sempre ser feita com acompanhamento médico e nutricional. Cuide da saúde vascular com acompanhamento médico e chegamos ao último ponto, que é, na verdade, o mais importante de todos. O inchaço persistente nas pernas pode ser sinal de insuficiência venosa crônica. Varizes avançadas, problemas cardíacos, renais ou linfáticos. Todas essas condições têm tratamento, mas precisam de diagnóstico correto. Se o inchaço aparece todos os dias, se não melhora com repouso e elevação das pernas, ou se está piorando ao longo do tempo, é fundamental fazer uma avaliação médica completa. Exames simples como ultrassom vascular. Exames de sangue e avaliação cardíaca já são suficientes para identificar a causa na maioria dos casos. Não deixe para depois. Quanto mais cedo a causa for identificada, mais simples e eficaz é o tratamento. Prometei falar sobre o erro mais comum menos e chegou a hora. O erro mais comum que eu vejo é o seguinte: a pessoa percebe o inchaço, fica com medo de beber água para não piorar, reduz a ingestão de líquidos e acaba piorando o problema. Como eu expliquei, a desidratação faz o corpo reter ainda mais líquido. Então, cortar a água é exatamente o oposto do que deve ser feito. O segundo erro mais comum é ficar de repouso total, achando que descansar as pernas vai resolver. O repouso com elevação ajuda. Mas o repouso sem movimento piora a circulação. Enfraquece os músculos da panturrilha e aumenta o inchaço ao longo do tempo. Movimento é remédio, água é remédio. E atenção médica, quando necessária, é fundamental. Vou deixar tudo resumido para você. Para reduzir o inchaço nas pernas e tornozelos após o SICT, movimente as pernas ao longo do dia sem ficar muito tempo parado. Eleve as pernas por alguns períodos ao longo do dia. Reduza o sal na alimentação. Beba água regularmente. Use meia de compressão quando necessário. Pratique exercícios regulares, especialmente caminhada e hidroginástica. Invista em uma alimentação rica em potássio e antioxidantes. Avalie com o seu médico se algum medicamento pode estar contribuindo para o inchaço. Cuide do peso corporal de forma gradual e saudável. E mantenha acompanhamento médico regular para avaliar a saúde vascular. Inchaço nas pernas não é algo que você precisa simplesmente aceitar como parte do envelhecimento. Na maioria dos casos, ele tem causa identificável e solução. Com pequenas mudanças no dia a dia, menos mais movimento, menos sal, mais água, mais atenção ao próprio corpo, é completamente possível recuperar a leveza nas pernas, o conforto nos sapatos e a qualidade de vida que você merece. Cuide das suas pernas. Elas te carregam há mais de 60 anos e ainda tem muito chão pela frente. Se esse vídeo foi útil para você, compartilha com alguém que você ama. Tem muita gente sofrendo com esse problema sem saber o que fazer. Me conta aqui nos comentários. Você sofre com inchaço nas pernas? Qual dessas dicas você vai experimentar primeiro? Adoro ler as respostas de vocês e respondo o máximo que consigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, o botão está aí embaixo. É gratuito e toda semana tem conteúdo novo pensado especialmente para você. Muito obrigada pela sua companhia. Cuide-se muito bem. Até o próximo vídeo.